Você sente que algo te prende e te limita de viver todo o seu potencial? Você quer descobrir o que é isso e como superar isso de uma vez por todas? Então fica comigo até o final, porque esse vídeo é especial para você. Olá, bem-vindos ao Vivi de Propósito, esse canal que ajuda você a descobrir todo o poder de ser você mesmo, a ter uma vida com mais propósito e alcançar a sua autorrealização. Eu sou a Viviane Basso, terapeuta holística, e estou aqui para acompanhar você nessa jornada. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. E o tema foi sugerido por uma inscrita aqui do canal, a @fiquedeolho8209. Muito obrigada pela sugestão do tema e vamos explorar esse mundo maravilhoso das crenças. Vamos lá? O mais importante primeiro a ser dito: todos nós temos crenças. 3 tipos de crenças para ser mais exato. Crenças neutras, que não fazem muita diferença, muito impacto na nossa vida. Nós temos crenças que nos potencializam, que nos levam para frente. E temos crenças limitantes. As crenças são esses pensamentos que nós temos em nós. Pode vir da nossa experiência, pode vir do nosso passado, pode vir de acontecimentos, pode ser uma ideia que você ouviu por muito tempo e ficou se repetindo e aquilo ficou gravado em você, ou pode simplesmente ser um pensamento, uma convicção de uma outra pessoa que você acabou comprando ali, de tanto ouvir e adquirindo para você. E isso que você comprou de alguém pode ser tanto uma crença que te impulsiona quanto uma crença que te limita. O problema é quando a gente compra a ideia dos outros sobre crenças que nos limitam, né? Quando alguém diz algo ou a forma daquela pessoa pensar como impregna em nós, gruda como um carrapato ali. E fica sugando a nossa energia. E aí que reside o problema. Então vamos lá, vamos definir melhor o que é essa crença limitante. A crença limitante, ela é uma convicção num pensamento negativo, que, como já diz o nome, ele limita, ele coíbe todo o seu potencial, tudo o que você pode ser. Então você fica convicto daquele pensamento negativo sobre você mesmo e você então começa a agir de acordo com aquilo. Isso é uma crença limitante. Então veja bem, tudo nasce no nosso pensamento. O nosso pensamento, ele desempenha um papel muito maior na nossa vida do que nós imaginamos, do que nós sequer cogitamos. E os nossos pensamentos, eles podem ser ou asas que nos levam para longe ou ainda paredes que nos prendem. E o problema de pensamentos negativos é que esses pensamentos negativos é que nutrem essas crenças limitantes. Então, quanto mais você acredita nesse pensamento negativo e quanto mais você tem essa repetição de pensamento na sua cabeça, um está nutrindo o outro. E é onde te cimenta no chão, é onde te impede de ir além, o que te aprisiona é realmente essas paredes que você coloca em volta de você por meio dos seus pensamentos negativos e limitantes que vão te prender. Ao contrário dos pensamentos que impulsionam, que são asas, que vão te levar para cima, para longe, né? Como já diz o nome, quem não quer ter asas, né? Para voar muito longe. Então, é essa a, digamos, logística de retroalimentação da crença limitante com o pensamento negativo sobre si mesmo. Mas tá, da onde que surge esse pensamento, essa crença limitante em nós? Brota do nada? A gente nasce com ela? Não. Isso é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo da vida, por várias formas. E são aquisições péssimas, né? É um péssimo investimento. Vamos combinar que é um investimento terrível. Mas, veja bem, da onde pode vir essa crença? Pode ser uma repetição de padrões familiares. Pode ser que você tenha uma determinada crença sobre algo que a sua família sempre viu daquela forma e sempre pensou daquela forma. Tem uma historinha para ilustrar que eu gosto muito.
que uma moça, sempre que ia assar frango, ela cortava aquele rabinho do frango, né? Que eu não sei o nome, mas aquele rabinho bonitinho da galinha. E sempre cortava. E um dia ela questionou a mãe: Mãe, mas por que a gente sempre corta o rabinho do frango? Aí a mãe olhou e falou assim: Não sei, sua avó sempre fez assim. Eu vou perguntar pra ela por que ela cortava. Então perguntou pra avó por que sempre cortava o rabinho do frango. E a avó explicou que é porque ela tinha uma assadeira que não cabia o frango inteiro. Para caber o frango, precisava cortar aquele rabinhozinho do frango. E era por isso que ela cortava. E a filha, por ver a mãe fazer isso, continuou a repetir, mesmo que ela tenha uma assadeira enorme que caiba 2 frangos gigantes lá dentro, ela ainda cortava. E assim a filha dela também passou a cortar. Isso é uma repetição de padrões familiares. Você pode ter todo o potencial, mas porque alguém lá atrás não tinha, não acreditava que tinha, ou não se via podendo ser aquilo ou fazer aquilo, as outras gerações foram comprando esses comportamentos, foram imitando esses comportamentos, o que acabou limitando o que? Uma geração inteira. Então, só para exemplificar. Nós também podemos adquirir, né, esses pensamentos, essas crenças limitantes pela observação. De tanto observar e ficar exposto a uma ideia. Por exemplo, se você cresceu ouvindo o tempo todo na sua casa que aquela famosa expressão Deus ajuda quem cedo madruga, e de repente você é uma pessoa que é mais coruja, funciona melhor à noite, e de manhã você não funciona tão bem, mas você já tem aquela crença de que você é um fracasso porque você não está acordando pela madrugada como seus avós e seus pais faziam. Porque o seu pai sempre diz que Deus ajuda quem cedo madruga, então você não está sendo ajudado. Isso é uma crença. Ou outras coisas, né? De dizer que tal pessoa não presta, ou que tipo de pessoa não presta, ou como, por exemplo, que pessoas ricas vão para o inferno porque o dinheiro corrompe. Então são crenças que a gente vai adquirindo. Então como você vai ter aquilo, como você vai ser aquilo se você acredita exatamente o oposto disso, né? Então é uma das formas também que a gente adquire essa crença limitante, pela observação de estar exposto a esse pensamento constantemente. Outra forma que nós adquirimos crenças limitantes é quando pessoas muito próximas de nós, a quem nós temos em alta consideração, fica repetindo certas frases para nós nos definindo. Como, por exemplo, você é muito preguiçoso. E diz isso constantemente, a sua vida você escutou, a sua vida inteira você escutou aquilo. E você provavelmente não é preguiçoso. Muito certo isso, de que você só funciona de uma forma diferente. Mas aquele que diz não sabe compreender que você funciona de uma forma diferente. Ou alguém que constantemente escuta no âmbito familiar: você não vai dar pra nada, você não vai dar pra gente, né? A gente sabe que tem famílias que falam isso, que você não vai ser ninguém. Ou ainda que diz: você é muito burro, olha só as suas notas na escola, como você é burro. Não, você só precisa de uma forma de ensino diferente, provavelmente. Não todo mundo funciona igual, mas enfim, essa também é uma das formas que a gente adquire essas crenças, que elas se infiltram em nós, que é esse carrapatinho que gruda e fica nos sugando. Bem, essas são as crenças que a gente geralmente adquire mais pela observação de outra pessoa e principalmente no âmbito familiar, né? Com as pessoas com quem mais convivemos. Mas também tem um outro modo que essas crenças limitantes surgem na nossa cabecinha tão fértil, né? De um modo geral, a nossa mente ela está condicionada a rejeitar todas as experiências educativas. E aí é onde a gente nega todo o nosso potencial. Porque no nosso inconsciente nós nos julgamos ou não aptos ou não merecedores de alguma coisa, de alguma situação, de algo que você queira, então você se priva de fazer aquilo, de tentar. Isso é um fugir das nossas responsabilidades. E é onde começam a surgir os pensamentos: eu não posso, eu não quero, eu não consigo,
eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho forças para superar isso, eu sabia que ia dar errado, eu sei que ninguém gosta de mim, ninguém me quer por perto, esses pensamentos de, sabe, de tudo ou nada, né? E sempre pendendo para o lado negativo. Essa também é outra forma de como surgem as nossas crenças limitantes. Ok, entendemos o que são os pensamentos limitantes, as crenças limitantes e como que elas se infiltram na nossa mente. E agora, é possível mudar isso? É possível superar uma crença limitante, transformar ela? Sim, totalmente possível. Extremamente possível. Os mestres orientais fazem isso com muita frequência para conquistar essa disciplina mental, de saber o que pensa, de saber escolher os seus pensamentos. Então, para você mudar essas crenças limitantes, reestruturar a sua forma de pensar para uma forma saudável, você precisa de 2 fatores: treinamento e disciplina. Só para fazer uma analogia, para você entender bem, é como uma criança que vai aprender os novos hábitos. Ela vai aprender hábitos de higiene, hábitos de alimentação, vai aprender a andar, vai aprender a falar, vai aprender a ler. São coisas que a criança vai aprender. Mudar as crenças limitantes é a mesma situação. É treinamento e disciplina para aprender uma coisa nova. Só que aqui você vai aprender a pensar de um jeito melhor, de um jeito que te favoreça, em vez de te podar, de te destruir, de te colocar para baixo, de colocar paredes em volta de você. Você vai aprender a pensar de uma forma que te dê asas. E esse processo para mudança de uma crença limitante, ele tem 2 fases. Primeiro, a observação de si e o segundo, a ação edificante. Na primeira fase, o primeiro passo, você vai identificar as suas crenças limitantes. O que é na sua vida, quais os pensamentos que você tem constantemente que estão te limitando, que estão te impedindo de viver o seu potencial. Você precisa se observar e saber quais são esses pensamentos. Quais são as crenças que você possui sobre si mesmo. O que você está pensando sobre você mesmo. Você precisa primeiro identificar as suas crenças limitantes e os seus pensamentos que estão nutrindo elas. O segundo passo é você entender a origem dessas crenças. De onde que elas vieram? É pelo seu padrão de pensamento mesmo, já de se limitar? Ou é uma questão de que você comprou essa crença pela observação da sua família, pelos padrões familiares, por coisas que te disseram, por coisas que você viu os seus pais fazendo, os seus familiares fazendo, então você continua a pensar daquela forma sem questionar, você compra aquilo como uma verdade absoluta, como quando os pais dizem gente rica não vai pro céu, ou tem um preconceito contra um certo grupo de pessoas, então você simplesmente segue a mesma linha e você comprou essa crença limitante como uma verdade absoluta. Ou ainda, medos infundados. Medos também são crenças limitantes. Por exemplo, medos de certos bichos, de certas situações, medo de falar em público, medo de chuva. Então são medos infundados que você percebe que se você parar para olhar, talvez eles não sejam seus. Você só está copiando um comportamento, uma crença que é de alguém da sua família. Então, você precisa saber, descobrir qual é a raiz, de onde veio, por que é que você está pensando e agindo assim, por que você tem essa crença. Na segunda fase é a ação edificante. O passo número 3 é você questionar as suas crenças. Isso mesmo, assim que aparecer o pensamento, você vai questionar, ei, por que não? Sempre você vai procurar evidências para refutar esse pensamento. Sempre que ele vir minando a sua confiança, a sua autoconfiança, você vai procurar evidências na sua vida para refutar esse pensamento. E quando vem essa vozinha dessa crença limitante dizendo, ora, você não consegue, não tente, você não é capaz, não é possível, você olha para ela e diz, ora, calha a boca, diz isso mesmo e diz com desdém para mostrar que você está superior a isso. É essa a pegada do jogo, você não acreditar o que essa crença limitante está te dizendo.
é você escolher um pensamento melhor, porque você tem as rédeas da sua vida, então você pode escolher um pensamento melhor. Deboche dessa crença limitante. Vocês lembram, eu não sei se vocês já assistiram um filme do Harry Potter, mas tem um deles que tem um exercício com um bicho-papão, que eles abrem o armário, o bicho-papão é o maior medo dele, né, de quem tá ali, né, do bruxinho com a varinha. Então, o que eles fazem com o bicho-papão? Eles ridicularizam. Eles transformam ele num palhaço, colocam roupas, né? Tem aquela cena do Snape com as roupas da avó do menino, do Neville. Eu sou fã de Harry Potter, gente. Então, e é exatamente isso, é você ridicularizar essa crença. É você olhar e falar assim, cala a boca que quem manda na minha vida sou eu. E seguir em frente. E o quarto e último passo, substitua por crenças positivas. Nesse passo, você vai criar afirmações que contrariem, que sejam contrárias a essa crença limitante, a esse pensamento. E você vai dizer em voz alta a você mesmo se olhando no espelho. Assim, é besteira falar frases, afirmações? Não, não é. A neurociência já vem estudando isso, que essas afirmações repetidas constantemente, elas são altamente eficazes para mudar o nosso padrão de pensamento. E você dizer a si mesmo, se olhando no espelho, olhando ali nos seus olhos, ele aumenta essa eficácia, esse poder dela de modificar a sua estrutura. Vai funcionar do dia para a noite? Não, não vai. É como desinstalar um sistema ruim do seu computador, que ele vai ser desinstalado lentamente e ao mesmo tempo você vai instalar um sistema melhor. Você vai instalar um software melhor que vai te dar melhores condições de trabalhar. E nesse caso, trabalhar é viver a sua vida. Aí agora que entra a parte da disciplina. É você estar desperto o tempo todo, atento aos pensamentos. Atento ao que é que você está pensando, para sempre refutar eles no momento em que eles aparecem. E mais ainda, começar a agir de forma contrária daquele pensamento, criando provas para você de que você é capaz sim. Assim que o pensamento disser você não pode, ei, por que não? E você vai lá e você faz, você começa a agir de forma contrária a essa crença limitante para você superar ela. Você começa a realmente colocar ação na sua vida junto com a disciplina de ficar atento ao que você está pensando. E porque depois que você descobre de onde vem esses pensamentos, de onde vem essas crenças, de onde que elas brotaram, de onde que surgiram, vai ser muito mais fácil você refutar elas, você se distanciar, você falar assim, eu não quero isso pra mim, tá aqui ó, amassei, joguei no lixo. Não, eu não quero isso pra mim. É tudo, são passos interligados, né? Um não funciona sem o outro. Mas realmente, esses 4 passos, nessas 2 fases, elas são imprescindíveis para você realmente mudar o seu padrão mental para um padrão mais salutar que vai favorecer a sua vida. Tem uma frase do Divaldo Franco que eu gosto muito, que representa muito bem esse processo de 4 partes. Ela diz assim, nós não somos o que pensam de nós, nós somos o que nós fazemos de nós. Essa frase ela representa todo esse processo de transformação do pensamento. E se o seu desejo nessa vida é alcançar a sua autorrealização, e a autorrealização está ligado a todos os setores da nossa vida. Um passo extremamente importante é você mudar o seu padrão mental. É você transformar as suas crenças limitantes, transformar os muros em asas. É você tomar as rédeas do seu pensamento. É você tomar as rédeas da sua mente e não vagar por aí como ao vento, né? Ao sabor do vento. É você escolher os seus pensamentos, é você colocar um padrão de pensamento salutar, bom, sadio para você, que te favoreça, que te faça alcançar essa autorrealização. E acredite, você tem o poder de fazer isso. Todos nós temos esse poder de escolher os nossos pensamentos. Nós estamos no comando da nossa vida. Você está no comando da sua vida.
Bom, se você achou esse assunto interessante, você quer se aprofundar mais nessa sua jornada de autodescoberta e autorrealização, eu vou deixar um link aqui para você continuar a sua jornada, se aprofundar um pouco mais, tá bom? Obrigado pela sua companhia, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu espero realmente que esse passo a passo que eu criei aqui dentro da minha terapêutica que eu utilizo, que ele te ajude, que você persista nele. Eu vou ficando por aqui e você não esquece de viver de propósito, viu? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!